Bom dia, Sueli, confirma se meu áudio tá bom, por favor. Tá me ouvindo direitinho? Bom dia a todos. Obrigada. Tá conseguindo ouvir direitinho? Tá tudo bem? Ótimo. Maravilha. Então vamos lá, né? Me apresentar, né? Me chamo Danúbia Pires. Hoje vou estar aqui mais uma vez com vocês, né? No Evangelho Online. Agradecer a oportunidade, agradecer o convite do Centro Espírita Nosso Lar, no nome da nossa amiga Sueli, que sempre está, né, com a gente. E fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Espero conseguir hoje contribuir com as nossas mensagens, as palavras, com o que a gente puder, né, trazer aqui na manhã de hoje, tá certo? E aí, antes da gente começar, né, queria ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem de número 98, o nome dela é A Prece Recompõe. E ela diz o seguinte: na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador, assim também na esfera de cognições de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, removendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamento, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reforçando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, na luta dos discípulos sinceros do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a nossa vida, para a vida superior. E com essa prece, com essa mensagem, a gente dá início ao nosso evangelho hoje. E aí queria convidar vocês agora nesse momento para nossa prece inicial, né? Pedir a vocês que levem seu coração nesse momento, né? Tirem da cabeça todo pensamento que possa levar para um outro local. Pedimos a Deus que nesse momento nos ilumine, pedindo a Deus que nesse momento nos oriente, nos guie.
Senhor, Deus Pai de bondade e misericórdia, nessa manhã de domingo, pedimos que nos ilumine e nos abençoe no Evangelho que vamos começar agora. Pedimos também que nos envie bons espíritos para nos assistir e nos instruir, dando força para resistir à influência dos maus espíritos e dos pensamentos negativos, de egoísmo, de orgulho, de ódio, de ciúme, ou outro e qualquer sentimento que nos afaste da caridade, do amor ao próximo, ou que atrapalhe nossas vibrações de amor e paz nesse momento. Abençoa-nos com sua infinita bondade e nos ensina a encontrar a paz e a gratidão diária, auxiliando-nos a reconhecer o seu amparo e seu amor em todas as situações da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, também nossas palavras no Evangelho de hoje, que elas cheguem até nós como o remédio que nós precisamos para o nosso corpo e nosso espírito. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Então, nesse clima de oração, né, vamos começar aqui a explanação do nosso Evangelho. Bom, o tema que me foi sugerido, né, hoje é a oração dominical, né, que a gente tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 2 e 3, lá no finalzinho do Evangelho. Né? E aí eu gosto sempre de começar pelo significado, né? Pelo significado das palavras. Achei tão bonito esse nome, oração dominical. Então eu fui lá no Google, né, e pesquisei oração e depois pesquisei dominical. O que eu encontrei lá? Né? Oração, súplica, pedido, prece. Né? Dominical, que se refere ou que pertence a Deus. Então, hoje a gente não vai falar de uma oração qualquer. A gente vai falar de uma oração, de uma súplica, de um pedido, de uma prece que se refere ou que pertence a Deus. A gente sabe que não é uma simples oração, mas uma oração enviada por Deus e proferida por Jesus. Depois de ter ido atrás dos significados, né, das palavras, aí eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo para ler com mais atenção o capítulo 28, né, que é a nossa referência. É um capítulo que, a princípio, a gente acredita assim, só tem coletâneas de prece ali, é lá no final, coletâneas de prece. Né, mas que ele traz tantas informações interessantes, ele traz tantas reflexões importantes ao longo de todo o capítulo, né, que foi muito interessante para mim, né, aprofundar um pouco mais sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre essa oração dominical, ou então a oração do Pai Nosso, né, que foi a oração que Jesus nos ensinou, né, trouxe para a gente lá no Sermão da Montanha, né, a pedido dos apóstolos, quando um deles pediu, Senhor, me ensina, né, a rezar, me ensina a orar. Né. E aí a gente tem isso lá na Bíblia, em São Mateus, no capítulo 6, versículo 9 e 13. Né? E aí no prefácio do nosso Evangelho, ele começa com a informação valorosíssima, né? Que diz que a oração dominical, ela tá ali bem na frente, ela é a primeira ali na coletânea de preces, né? Não porque ele quis de qualquer forma colocar ela ali, não. Né? Mas ele escolheu colocar ela ali no início do capítulo para mostrar para a gente, né, que ela realmente é o símbolo de todas as preces. Né? Que ela traz ali para a gente informações de como a gente pode, né, fazer as outras preces, né, durante a nossa vida. E aí Kardec ele foi muito inteligente, né, foi muito perspicaz ao colocar a oração dominical ali no início. E ele começa colocando uma informação que é bem interessante. Ele diz que essa oração dominical, ela é o mais perfeito modelo de concisão, né, verdadeira obra-prima da simplicidade. E aí, se a gente for atrás realmente das palavras, né,
da mensagem que o Pai Nosso traz, que a oração dominical traz, ela realmente traz muita simplicidade em suas palavras, né? Mas ela traz muita sabedoria ali naquelas palavras, né? E aí Jesus foi muito breve, muito simples ali na colocação das palavras dele, né? Mas a gente entende que essa simplicidade permitiu que essa oração do Pai Nosso, que essa oração dominical chegasse a todos, né? Chegasse a todas as pessoas. Ela é uma mensagem simples, mas ela é uma mensagem muito rica, né? A oração do Pai Nosso, ela é fundamentada em 4 pontos básicos, né? Primeiro, ela é uma profissão de fé. Depois, ela é um ato de adoração. Depois, ela é um pedido de coisas necessárias à nossa vida. E ela é o princípio da caridade. A gente diz que ela é a profissão de fé a partir do momento em que a gente aplica em atos o que a gente pronuncia em palavras. As palavras que a gente pronuncia no Pai Nosso, se a gente for realmente atrás do que a gente está dizendo, a gente está dizendo que a gente vai colocar em prática a fé que a gente acredita nela, né? Ela é um ato de adoração, e a gente vai lá para a lei da adoração, no Livro dos Espíritos, onde ele fala para a gente que a prece ela tem 3 funções: louvar, pedir e agradecer. E aí ela é um ato de adoração nesse sentido, onde ali a gente louva, a gente pede e a gente agradece, né? E a gente pede as coisas necessárias à nossa vida, né? A gente pede o pão nosso de cada dia, né? A gente pede o que é necessário. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas a gente pede o que é necessário para que a gente consiga viver nesse mundo material, né? E ela é o princípio da caridade, a partir do momento que a gente entende que a gente precisa não só pedir para a gente, mas a gente também precisa pedir pelo outro, né? Pela prática para com o outro, né? E aí Kardec chama atenção para o fato de, na maioria das vezes, apenas a gente repetir palavras, né? Como uma fórmula, sem um pensamento. E se a gente for atrás de entender o porquê isso acontece, isso é cultural, né? Então, assim, a oração do Pai Nosso, ela nos foi ensinada, ela é ensinada para as crianças no sentido realmente da gente repetir palavras, da gente decorar a oração, né? Mas é muito importante que a gente trabalhe principalmente com as crianças o que cada palavra diz, né? O que cada palavra toca no coração da gente, né? E a gente tem um livro bem interessante que traz isso, principalmente para as crianças, né? Que é o livro Pão Nosso, né? Da Mei Mei, onde ela traz, do mesmo jeito que aqui no Evangelho, né? Frase por frase, e ela vai levando a reflexões, trazendo algumas histórias, né? Para que a gente possa realmente entender como essa oração toca nosso coração, como é que essa oração toca no coração das crianças, né? E como é que a gente pode fazer para que essa oração dominical, esse Pai Nosso, não se torne uma repetição de palavras. E aí fica a sugestão desse livro, né, que a gente pode estar utilizando no nosso Evangelho do Lar, com as nossas crianças, né, para que a gente possa, já na nossa casa, né, ir trabalhando, né, essa oração tão perfeita, essa oração tão verdadeira, tão concisa, né, essa obra-prima da simplicidade, como Kardec nos diz, não só nas palavras, mas tentando entender e refletir sobre o que cada uma delas quer dizer e como é que ela pode tocar realmente, verdadeiramente o nosso coração, né? O livro Fonte e Vida, no capítulo 77, ele também traz pra gente um capítulo falando sobre, né, o Pai Nosso. Inclusive o título do capítulo é Pai Nosso, né? E ele também fala sobre isso, né? Traz que a grandeza da prece dominical, ela só é realmente compreendida por nós quando a gente passa a receber e a perceber as lições divinas. Ou seja, cada vez que a gente amadurece, a gente vai compreender o sentido
diferente das lições divinas. Então, por mais simples que pareçam as palavras, hoje eu tenho uma compreensão, né? Mas cada vez que a gente vai amadurecendo, que a gente vai crescendo, a gente vai despertando sentimentos novos, a gente vai sensibilizando o nosso coração e o Evangelho vai se clareando cada vez mais, mais e mais, né? O que é importante, que nós precisamos entender aqui, é que a nossa relação com Deus, ela é através da prece. A prece é esse elo, né? A prece é que faz com que a gente se comunique, que a gente chegue até Deus, né? Que nos permite que a gente possa, né, falar com Deus, dizer o que a gente sente, dizer o que está guardado no nosso coração, o que muitas vezes a gente não tem condições nem coragem de dizer para um outro ali do lado, né? E aí, Jesus ele foi maravilhoso ao sintetizar, né, em palavras, em oração, né, como é que nós vamos organizar essa nossa relação com Deus, né? Quais os nossos deveres, né? Quais os nossos deveres com Deus quando a gente pensa nessa questão da oração, quando a gente pensa nessa questão da oração dominical, né? E aí a gente pensa nos deveres conosco mesmo, quando a gente pensa que a oração é minha relação, né? Sou eu para com Deus. A gente pensa no nosso dever para com Deus. E a gente pensa no nosso dever para com o próximo, né? Por mais que a oração seja proferida por mim, né? Por mim para com Deus, mas ela é também uma forma que eu tenho de ajudar o outro, né? Ela é uma forma que eu tenho também de me ligar ao outro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas é por isso que a gente diz que é o Pai Nosso. Ele não é só meu, ele é nosso, né? Ele é meu e de todos os meus, né, que estão ali comigo. Então, Kardec se propôs a estudar e refletir, né, frase por frase dessa oração dominical. E a gente sempre relembra isso, que não significa dizer que porque ele falou de frase por frase, aqui se encerrou, né, todas as reflexões. Não. Ele quis trazer para a gente a importância da gente refletir sobre, né, sobre as palavras de Jesus, sobre as palavras da prece, né, da prece do Pai Nosso. Mas que não se encerra aqui, né? A gente não consegue limitar aqui, né, tudo que está escrito, né, dentro da oração dominical. Na verdade, essas palavras elas vão refletir na gente, elas vão refletir no nosso coração, como eu falei anteriormente, de acordo com a nossa evolução. E aí ela vai mudando a forma da gente entender, a forma da gente compreender, né, de acordo com o que a gente está sentindo, de acordo com o momento que a gente está proferindo ali aquelas palavras, né. Aí aqui no Evangelho, né, Kardec trouxe para a gente frase por frase, né, e pediu que a gente realmente fosse refletindo, né, em relação a cada uma delas. Ele começa lá, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Só nessa primeira frase, a quantidade de informações que a gente tem é muito grande, né? Quando a gente começa Pai Nosso, a gente entende que Jesus traz pra gente que a gente tem um Pai, né? Que a gente tem alguém que cuida, que tem uma bondade infinita, né? Destaca pra gente a existência de um amor, de um afeto, de um carinho, de alguém que pode nos ensinar, né? Mas que eu também posso expressar o meu amor de filho, né? E aí a gente reconhece a paternidade no sentido de a gente compreende que a gente tem um pai, né? Mas a gente também compreende que a gente é filho, né? E a gente pensa que em relação a esse nosso pai, né, a gente tem 3 deveres, né? A gente tem o dever de reconhecer ele como pai, né? Deus como pai. A gente tem o dever de entender, né, que a gente tem uma família humana,
né? Não é só meu. Ele poderia ter começado meu pai, né? Mas não, ele falou Pai Nosso. Ele usou esses pronomes, ele usa sempre, né? Em todas as falas, Jesus sempre fala meu Pai, nosso Pai, vosso Pai, né? Para que ele amplie realmente a visão que a gente tem desse Pai, né? E a nossa filiação divina, né? Quem sou eu, filho de Deus? Né? Quem sou eu, filho desse Pai? Né? E aí ele continua que estais nos céus. Né? Ele coloca céus no plural, no sentido de que eu estarei em todos os céus. Né? Atenderei a todos, independente do grau de evolução, independente de que céu você esteja vendo. Né? Então isso traz para a gente o sentido da universalidade, né, dessa oração. Né? Pai nosso que estais nos céus, né? Seja ele o céu que você estiver. Né? Santificado seja o vosso nome. Né? E aí a gente pensa nessa questão da santificação do nome, não só no não falar em vão, não só no cuidado quando utilizar o nome, mas no sentido realmente de revelar a natureza divina em relação ao nome de Jesus. Né? O nome de Deus é um nome santo, é um nome que eu preciso honrar como filho desse Pai que eu sou. Né? E continua. Né? Venha a nós ao vosso reino. Representa um compromisso, né? Onde a gente pode interpretar: deixa que eu possa ser o canal de transmissão do teu reino. Né? Deixa que teu reino chegue até mim. Me permite conhecer sobre você. Né? Me permite para que eu seja um canal, né, entre o teu reino, né, e as outras pessoas. Né? Isso faz com que a gente pense na aplicação dessa nossa prece. Né? Então, vem a mim, né? Me permite trazer o teu reino para perto de mim. Né? E aí, não tira da gente a ação de ser melhor. Né? Eu quero o reino de Deus, mas para isso eu preciso ser bom, mas para isso eu preciso ser melhor todo dia. Né? Então permite que teu reino chegue até mim, mas permite também que eu tenha condições de receber esse teu reino. Né? E aí ele vem com: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E mais uma vez reforça, né? Não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que eu necessito, mas é sobre do que é necessário para mim. Né? E aí esse momento aqui é um momento muito importante, onde a gente percebe que não é sobre os meus desejos, não é sobre as minhas vontades, né? Mas é sobre a tua vontade. Né? Você consegue perceber minhas necessidades muito mais do que eu. Né? Então é bem interessante quando eu digo: seja feita a sua vontade, a vossa vontade. Né? Então, assim, às vezes eu não tenho um entendimento necessário e às vezes eu quero ali rapidamente que sejam atendidas minhas necessidades. Mas será que essas minhas necessidades são necessidades reais? Né? Então Deus, faz a tua vontade. Né? Me mostra, né, o que realmente é necessário para mim ou não. Né? E aí ele coloca assim: na terra como no céu. Né? E a gente faz uma relação entre céu, pensamentos, e terra, nossas ações. Né? Então seja feita a tua vontade no meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas ações. Né? No céu e na terra. E aí a gente continua aqui, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A pedir, né, o amparo nos recursos materiais. A gente vive no mundo material. A gente necessita do alimento. E aqui quando a gente fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o pão do corpo e o pão do espírito. Né? E aqui no Evangelho, Kardec faz uma relação bem interessante com a lei do trabalho. Né? Quando a gente pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente está pedindo força também para o trabalho. Né? Quando a gente volta lá na lei do trabalho, a gente entende que ela é uma condição, né, do homem na terra. Quando a gente pede o pão nosso de cada dia, a gente está dizendo: dai meio para adquirir esse pão.
né? Assim como, se o trabalho não é possível, para a gente confiar na providência divina, me dá o pão de cada dia, eu confio em você, né? Depois ele vai perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, né? A gente pede que nos liberte através do perdão de ressentimentos, de ódio, de rancor. A gente entende que nós, né, passamos por um autoconhecimento no sentido de que eu preciso perdoar e eu posso também ser perdoado, reconhecendo que nem sempre eu sou o causador desses problemas, né, mas eu posso tirar um peso das minhas costas, eu posso tirar um peso da minha vida através, né, desse perdão, né, tirando de mim qualquer sentimento negativo. Né. E aí não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aqui ele coloca o mal com ele, né? Pedindo para que a gente tenha força para resistir às tentações, né? E que esse mal nem sempre ele está fora, às vezes ele está em nós, né? As imperfeições, né? As influências que a gente permite, as influências negativas que a gente permite que cheguem até nós, né? Os nossos pensamentos, que muitas vezes contribuem para essas influências. Então, quando a gente diz não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, nem sempre é esse mal que está fora. Mas, às vezes, né, tá aqui dentro da gente. Né? E finaliza com assim seja, né? Que nosso desejo seja cumprido, que nossas palavras sejam cumpridas. Né? Então, a gente entende que o capítulozinho lá final, né, do Evangelho, onde tem aquela coletânea de preces, né, em cada prefácio que ele traz muitas informações importantes. Né? E aí a gente finaliza aqui dizendo que é importante a gente deixar claro que toda e qualquer prece para o Espiritismo, elas devem ser ditas e compreendidas pelo coração e não pela boca. E com a oração dominical e com a oração do Pai Nosso, ela não é diferente. Ela não é uma fórmula, as preces elas não são uma fórmula, né? Mas um bom pensamento, né? Mais uma boa energia, um bom coração, né? É muito mais importante do que as palavras, as numerosas palavras estranhas que a gente vai falar, né? Então é importante que a gente fale a Deus, utilize a oração como esse instrumento, esse laço que nos une a Deus, né? Com o coração, bem mais do que com as palavras. Eu acredito que era isso que o Evangelho de hoje tinha para nos trazer. Né? E agora, mais uma vez, convido vocês para que a gente continue, né, nessa energia positiva, nessa energia boa, né, que eu espero que vocês estejam sentindo, assim como eu, né, essa energia maravilhosa nesse momento, né, do nosso Evangelho. Né, e queria convidar vocês para a nossa prece final. Tá certo? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos harmonizar o nosso coração, a nossa mente, né? E vamos orar juntos. Senhor Jesus, agradecemos esse momento de paz. Muito obrigado pela presença da harmonia e do amor no nosso Evangelho. Que os ensinamentos e as palavras que foram ditas aqui hoje, que nós possamos pôr em prática na nossa semana que inicia e na nossa vida como um todo. Pedimos que ilumine nossos passos e guie nossos caminhos e de todos que precisam e pedem pelo seu amor e sua misericórdia. Abençoa, Senhor, o nosso lar, o lar dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos conhecidos. Aproveite nesse momento para levar o seu pensamento até aquelas pessoas que você conhece ou que não conhece, mas que sabe que estão precisando nesse momento de luz, de amor e de energia positiva. Que nossa oração, que nossa vibração, que nossa energia chegue até essas pessoas como um bálsamo de amor, de paz e de cura. Obrigado por tudo, Pai amado.
Que seja feita a tua vontade com muito amor, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. E mais uma vez, finalizamos o nosso Evangelho e agradecemos mais uma vez o convite, agradecer mais uma vez a Sueli. Espero ter contribuído, né, com as palavras, com os nossos entendimentos. E estamos à disposição sempre, tá bom? Para participar novamente em outro momento. Gratidão, bom final de semana a todos e boa semana para todos vocês.